Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E esse é mais um vídeo de notícia, mas antes de qualquer coisa, eu vou deixar um link aqui na descrição, o primeiro link de todos e também no comentário fixado, aquele link para quem tem interesse em ganhar dinheiro pela internet. Muita gente aqui do canal já adquiriu o curso, então, inclusive quem adquiriu quiser me falar depois pelo Instagram, o que tá fazendo e tal, se tá tendo resultado já, se já tá estudando e etc. Então, fico muito feliz que muitas pessoas tenham aí se interessado em aprender e correr atrás de começar o ano de 2019 com novos planos e uma nova fonte de renda. Então, se você também quer adquirir o curso, que nem outras pessoas aqui do canal já adquiriram, clica no link e pelo menos conhece, mesmo que você não tenha dinheiro agora, mesmo que você está ocupado, mesmo que você esteja de férias na praia, clica no link e entende o que é. E aí se te interessar, beleza, você corre atrás e tem aí uma nova fonte de renda para 2019, beleza? Eu recomendo fortemente, mas eu falar que recomendo pode ser meio suspeito para você, então clica e olha com os próprios olhos. E bora lá pro vídeo falar aqui sobre várias notícias. Ontem eu fiz uma live, comentei algumas notícias, inclusive uma das notícias foi do José Aldo. Agora eu tô tentando fazer algumas lives falando sobre notícias também, então como tem muitas notícias e às vezes aqui no vídeo fica muita coisa para falar, eu acho que as lives também acabam sendo legal, inclusive porque na live tem interação com vocês, então eu leio os comentários, respondo, vocês dão as opiniões e por aí vai. E a primeira notícia é justamente sobre o José Aldo e a chamada já diz o seguinte: Aldo rebate Dana e afirma que seu treinador pediu por luta de 3 rounds no UFC Fortaleza. Então para quem não sabe ainda, né, quem tá desatualizado, o José Aldo vai enfrentar o também brasileiro Renato Moicano no dia 2 de fevereiro no UFC Fortaleza, só que não é a luta principal. Se fosse a luta principal, seria uma luta de 5 rounds, né? E aí entrou toda essa discussão sobre o porquê que o José Aldo não faria a luta principal. Tudo bem que a gente tem uma luta muito importante na luta principal, mas o José Aldo é o José Aldo, né? A luta principal, para quem não sabe, é Rafael Assunção versus Marlon Moraes, que pode até determinar aí um próximo desafiante do cinturão e etc, né? Mas a luta do José Aldo ficou como co-main event, então a segunda luta de maior importância da noite, não a principal. E aí a discussão foi justamente por conta dos rounds, né? O Dana White teria dito aí que a luta não seria de 5 rounds porque o José Aldo queria lutar 3 rounds. E aí nessa notícia está dizendo o seguinte, que não foi o José Aldo que determinou, não foi ele que escolheu lutar 3 ou 5 rounds. Quem escolheu foi o Dedé Pederneiras, então foi o técnico do José Aldo e não ele, né? E aí o Dedé realmente confirmou isso também aqui nessa entrevista. Tem várias declarações, mas eu não vou ficar lendo porque tem muitas notícias, então pra gente não perder muito tempo aqui para só resumir. Mas o resumo da notícia é esse: Dedé Pederneiras foi quem escolheu 3 rounds. E por que ele escolheu 3 rounds? Não é porque o José Aldo não tem gás, ou ele tá lesionado, ou coisas do tipo. Não é isso, porque inclusive o Dedé Pederneiras disse que quando tem uma luta de 5 rounds, eles treinam para 6. Quando tem uma luta para 3 rounds, eles treinam 4. Então, geralmente eles colocam um round a mais ali. Então, de 4 para 5 ou de 5 para 6 também não tem tanta diferença. Enfim, o motivo não era esse. O motivo é que o José Aldo tem 3 lutas ainda no contrato, essa do UFC Fortaleza mais 2, e ele pretende fazer as 3 em 2019. Então ele quer encerrar o contrato, ele quer fazer todas em 2019 e aí possivelmente se aposentar. A ideia dele era chegar no cinturão, mas como o Max Holloway é o campeão, tanto aí eu acho que o Dedé Pederneiras e o próprio José Aldo acham que é difícil enfrentar o Max Holloway de novo, né? Porque já teve 2 derrotas e parecidas, então seria mais fácil se o Ortega tivesse já vencido o Max Holloway, que aí seria um campeão diferente. Mas independente disso, tudo isso é suposição e é futuro. O José Aldo precisa se preocupar primeiro com o Renato Moicano, que é uma pedreira bem grande. Apesar do José Aldo ser um lutador excepcional, um campeão que ficou anos e anos aí sem perder, muito dominante, ele vai pegar o Renato Moicano, que tá com sangue no olho para chegar no cinturão. E o Renato Moicano tem muita qualidade e inclusive a única derrota dele foi pro Brian Ortega, que chegou até o Max Holloway, fez a disputa do cinturão, acabou sendo derrotado, mas o Brian Ortega não tinha nenhuma derrota também. Então o Brian Ortega também é um dos melhores nomes da categoria. Então realmente é uma luta entre brasileiros. É uma pena, né? Porque quando os caras estão tão perto do cinturão e acabam se enfrentando, né, brasileiros, é ruim, porque a gente perde a possibilidade de um cara a mais ali disputar o cinturão. Mas acontece, é normal, né? É um esporte onde só tem um campeão por categoria, então é inevitável esse tipo de confronto. Então, que vença o melhor. Eu sinceramente não tenho preferência de torcer para um ou para o outro, eu só espero que seja uma boa luta e que vença o melhor. Eu sinceramente não tenho torcida para nenhum dos lados. E a notícia então é isso aí: José Aldo com 3 lutas e ele pretende fazer as 3 em 2019. Eu não queria que ele se aposentasse, mas é a escolha dele, né? Eu acho que ele ainda teria boas lutas para fazer aí, eu acho que disputaria cinturão de novo, enfim, eu acho que é um cara de muita qualidade, né? Eu acho que o esporte perde muito com a aposentadoria aí do José Aldo, se é que isso vai se confirmar em 2019, né? Mas como eu disse, tem várias notícias, vamos aí para a segunda, que é sobre Jon Bones Jones. Para muitos o melhor da história, para alguns tá quase lá e para outros é simplesmente um drogado, porque tem pessoas de todos os tipos de opinião. E a notícia diz o seguinte: técnico se surpreende com
com volta rápida de Jon Jones aos treinos e afirma: os rivais terão medo. Então, o que acontece? O que ele falou aqui na notícia? Ele disse que geralmente, né, antes dessa volta do Jon Jones, quando o Jon Jones ganhava uma luta, ele ficava muito tempo sem ir pra academia, ele ia curtir, tirava umas férias, ia pra festa, pra boate, sei lá o quê. Sei lá mais o que ia fazer, né? De besteira. E ele ficava muito tempo fora, então ele curtia mais. E agora faz poucos dias aí que ele ganhou do Gustafsson, né? Nessa volta dele, na revanche com o Gustafsson. E ele já apareceu na academia de novo. Então ele realmente já tinha dito que queria se manter em forma, que queria lutar mais. E parece que isso realmente é verdade, porque ele já voltou pra academia e ele está, segundo o técnico dele, aí, empolgado. Então tá falando aí dos próximos passos, já tá estudando estratégia pro próximo combate que é com o Anthony Smith. Então parece, pelo menos por enquanto, pelo menos de forma preliminar, que o Jon Jones está mais empolgado, está mais focado para realmente ficar mais em atividade e realmente provar para todos que ele é o melhor da história, né? Então parece que, segundo aí a notícia, esse é o objetivo. Então o objetivo do Jon Jones é fazer 3 lutas em 2019, ou seja, é uma quantidade boa de lutas, né? Geralmente os caras fazem geralmente campeão ainda, né? 1, 2 lutas. Difícil a gente ver os caras que fazem 3 ou até 4 lutas. Então o Jon Jones, que fez uma luta recentemente aí, logo no último UFC do ano, quer fazer 3 lutas em 2019, a próxima já está marcada contra o Anthony Smith, não é um adversário muito difícil, é arriscado porque é um cara que bate pesado, mas de resto o Jon Jones é muito melhor que o Anthony Smith, né? Mas enfim, a ideia dele é fazer 3 lutas, ele está focado e isso é muito importante, é uma coisa que eu falei que estava torcendo aqui para essa volta do Jon Jones, né? Que ele voltasse focado, com vontade e com ritmo de luta, porque a gente já perdeu muito tempo da carreira dele, que é um excelente lutador, né? Com os problemas de doping, etc. Então eu quero ver muito ele em atividade e, claro, pegando nomes os mais difíceis possíveis, e se ele subir para o peso pesado eu acho melhor ainda. Eu queria muito assistir o Jon Jones nos pesos pesados. Infelizmente não parece que ele está com muita vontade disso, muito empolgado, mas enfim, a torcida continua. E vamos para a próxima notícia agora, que é sobre Donald Cerrone, que vai lutar nesse UFC do próximo sábado. Ele disse aí que continua trabalhando para ter uma luta com Conor McGregor, então ele espera que depois do UFC Brooklyn, que é essa próxima luta dele, claro, ele tem que vencer também, senão fica mais difícil ainda, né? Ele quer aí uma luta com o Conor McGregor. E o que eu tenho para dizer sobre isso? Eu não acho impossível acontecer uma luta de McGregor e Donald Cerrone. Por quê? Porque o Donald Cerrone é um nome mais plausível para o McGregor vencer, e eu já disse isso num vídeo recente, né? Eu acho que os caras ficarem dando toda hora nome pedreira pro Conor tem um sentido porque tem um apelo comercial, o Conor realmente é um atleta de nível, mas isso às vezes vai desgastando a imagem, então perdeu, aí vai e perde, isso uma hora acaba tirando um pouco do prestígio, né? Então eu acho que às vezes é bom descer um degrauzinho ali, dar um nome que é excelente, o Donald Cerrone é um excelente lutador, mas eu acho que o Conor tem muito mais chances de vencer o Donald Cerrone que vencer um Khabib Nurmagomedov. Então é um nome ali para manter a relevância do McGregor, eu acho que o McGregor venceria o Cerrone e tal, então eu acho que até tem um lado comercial que faz sentido, né, casar essa luta, e o Donald Cerrone, assim como eu também já disse várias vezes, ele e qualquer outro lutador do UFC vai querer enfrentar o Conor McGregor. Se perguntarem pra mim se eu quero lutar com o McGregor, eu vou querer lutar. Se perguntar, sei lá, pro meu pai, pra minha mãe se eles querem lutar com o McGregor, todo mundo vai querer lutar, porque dá muito dinheiro lutar com o McGregor, então todo mundo aceita, todo mundo quer subir lá e lutar com ele, porque ele é realmente um cara que traz dinheiro, vende pay-per-view e etc. Então ele vira todos os holofotes pra você também, mesmo sendo adversário dele e ele provavelmente te enchendo o saco, é um cara que te dá muito dinheiro, então realmente todo mundo vai querer, e eu acho que é uma luta boa, porque Donald Cerrone é um cara muito bom na trocação, é um cara que geralmente dá show e etc, enfim, eu acho que seria legal, mas infelizmente eu acho menos provável do que a revanche com o Khabib, né? Parece, pela quantidade de notícias e etc, que o mais provável, o caminho mais provável aí é realmente o McGregor e o Khabib fazerem a revanche. Eu não acho que deveria acontecer, eu acho que o Khabib realmente passou o carro e tal, eu acho que o McGregor devia fazer isso, voltar um passinho, pegar qualquer outro nome ali, qualquer outro nome da categoria dele, ou pegar mesmo Donald Cerrone, enfim, qualquer outro cara, fazer uma luta vencendo bem, aí pode até pensar em voltar pro Khabib, porque voltar, fazer a revanche com o Khabib e perder da mesma forma, aí vai perder de vez o prestígio, né? Aí vai virar mais alvo de piada ainda. Então, assim, não é que não existe a chance do Conor vencer o Khabib. Eu acho que, claro que existe essa possibilidade, mas é pequena, né? Eu vejo o Khabib ainda como favorito. Eu acho que o Conor precisaria enfrentar outro cara, o Conor precisaria aí passar um bom tempo melhorando o jogo dele, justamente pro jogo do Khabib. Então, eu acho que o Conor até surpreendeu no primeiro round, mas eu acho que tem que trabalhar muito ainda para vencer o Khabib. O Khabib realmente tem um jogo muito chato para o estilo do Conor McGregor, né? E vamos aí para a próxima notícia, que também tem a ver com trocação, com nível alto de trocação e com lutas boas, que é uma notícia sobre Edson Barbosa, brasileiro, e Justin Gaethje, dois nomes
excelentes na trocação, 2 nomes que entregam lutas excelentes, 2 nomes que vencem prêmios de performance o tempo todo também. Então são 2 caras que, se casados, né, em uma luta, realmente não tem como ser uma luta ruim, na minha opinião. Acho que é muito difícil. E eu comentei recentemente também sobre essa possibilidade. Justin Gaethje tinha falado sobre o Edson Barboza e parece que tem um acordo aí meio que já verbal, e talvez tem fontes, né, que depende de onde você lê a notícia, mas no MMA Fight, onde eu li, tá escrito aqui que já tem fontes importantes aí que confirmaram essa luta, mas assim, não tem uma nota oficial do UFC, mas sempre que falam dessa forma sobre um rumor, ele meio que se concretiza. Então deve sim ser confirmada aí Edson Barboza contra o Justin Gaethje no card do UFC Filadélfia. Então, quando tiver confirmação, vou trazer aqui, mas eu acredito sim que deve estar muito próximo de ser fechado, e é um duelo, assim, espetacular. Eu acho que, se realmente for confirmado, essa luta é uma grande candidata a ser a luta do ano de 2019. O ano nem começou ainda, mas eu acho que já é uma grande candidata à luta do ano. E por que eu falo isso? Primeiro, porque o Edson Barboza faz lutas muito boas, ele é um cara excelente, ele tem golpes muito plásticos, então são golpes bonitos, ele é muito agressivo, ele bate muito forte, então é um cara que faz lutas muito boas. E o Justin Gaethje, por outro lado, pra mim é o cara que faz as melhores lutas do UFC. Eu já disse que é meu lutador aqui favorito, se não for, tá no top 2 ou top 3 ali. Então ele realmente, eu gosto dele, não é porque ele é excepcional em pé, excepcional no wrestling, excepcional na luta agarrada, não é por nada disso. Eu gosto dele porque ele é excepcional na garra, no coração, na vontade de dar show mesmo. Então eu gosto muito disso, né? Aquela luta que você não consegue ficar parado, você fica assistindo ali, tipo, ele apanha, mas bate, aí o cara cai, aí ele cai. Então aquela luta que você fica na emoção da incerteza do que vai acontecer. Então realmente é um cara excepcional, e inclusive ele fez luta do ano já recentemente, teve luta como candidata do ano, como melhor do ano de novo, né? Teve acho que 2 dele no ano passado, em 2018. Então é um cara que ganha bônus de performance em tempo inteiro, estreou, já ganhou 2 bônus de performance no UFC. Então realmente é um cara que faz luta empolgante. Então casar os dois, eu acho que vai ser uma luta excepcional, espero muito que se confirme. Continuo com o meu palpite aqui que deve ser uma das melhores lutas do ano, mesmo a gente tendo o ano inteiro aí pela frente. Eu acho que é uma grande candidata, e eu acho que os dois vão se entregar, não vão ficar ali naquela de se estudar muito, com a luta fria. Eu acho que os dois vão pra porrada, porque o Justin Gaethje gosta de ir pra frente e o Edson Barboza é um cara que gosta de manter a distância batendo. Então eu acho que vai sair faísca ali. Pro Edson Barboza vencer, ele precisa da distância realmente para usar os chutes, que é a melhor arma dele, e o Justin Gaethje, por outro lado, para vencer precisa fazer o que ele sempre faz, andar pra frente, tirar a distância, usar ao máximo aqueles chutes baixos dele para destruir a perna do Edson, para fazer com que o Edson não chute e que o Edson perca a movimentação, e ali o Justin Gaethje com as mãos tentar enquadrar o Edson Barboza, já que eu acho que nas mãos ali o Justin Gaethje até leva uma vantagem, né? Mas realmente com as pernas ali, com os chutes, com a movimentação e tudo, o Edson tem uma boa vantagem. Enfim, uma luta excepcional, espero sinceramente que aconteça, e vai ser uma luta assim que eu vou ficar muito ansioso para assistir, porque embora nenhum dos dois sejam campeões, são 2 caras que entregam aí o coração. Então para mim o que vale aí realmente pro show é isso, né? Eu acho que não precisa pro show necessariamente ter aquele trash talk, ter todo aquele blá blá blá. Você coloca 2 caras desse, eu e acho que a grande maioria dos fãs de MMA vão querer assistir, independente se um vai xingar o outro, independente de qualquer coisa, porque a qualidade deles ali já faz com que você queira assistir, né? Então eu acho que é uma das formas aí do UFC de casar lutas e fazer com que as pessoas queiram assistir e paguem pay-per-view. Então não precisa necessariamente da apelação, né? Só o cara ter alguma coisa ali para entregar no show, como o Vanderlei Silva tinha, como o Belfort tinha, Anderson Silva, todos esses astros aí que a gente sempre tem vontade de assistir, independente de trash talk, independente dessas coisas aí que acabou virando moda mais recentemente, né? Enfim, essas foram todas as notícias. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo de notícias. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like aqui embaixo, ajuda demais, e de se inscrever e ativar o sininho também. E o recado final antes de terminar, não esquece de conferir o link aí que eu deixei na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Beleza? É isso, eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!